Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Esse programa é uma pesquisa de toda a Bíblia, livro por livro. Estamos estudando o livro de Êxodo e é nele que encontramos os 10 mandamentos. E em nosso estudo hoje eu gostaria de compartilhar com você algo que o apóstolo Paulo chama de o espírito da lei. Portanto, quero focalizar especialmente no estudo de hoje o espírito dos 10 mandamentos. Como continuamos a nossa pesquisa no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, nós temos focalizado o desenvolvimento do povo hebreu. Primeiro observamos o problema que o povo de Israel teve e depois focalizamos o profeta que libertou-os desse problema. Também observamos a manifestação do grande poder de Deus no livro de Êxodo. Temos olhado um pouco para a Páscoa, o grande sacramento que é o coração da libertação ou a salvação do povo hebreu. Na sessão de hoje, eu gostaria de olhar com você para a profecia que encontramos nesse livro. O livro de Êxodo é classificado como o livro da lei, porque existem muitas leis. Aliás, assim como o Êxodo também nós temos Levíticos, Deuteronômio, e todos estão repletos de leis. Quando Moisés foi para o Monte Sinai em 3 diferentes ocasiões para jejuar por 40 dias e 40 noites pedindo a Deus palavras pelas quais ele pudesse governar e liderar os filhos de Israel, o Senhor deu-lhe o que é chamado de a Lei de Moisés. E esta lei é também chamada de a Lei de Deus. A Lei de Moisés está acima de 500 leis, portanto existem mais de 500 mandamentos no livro da lei, ou nos 5 primeiros livros da Bíblia. E você sabia que essas 500 leis são resumidas nos 10 mandamentos? Exatamente. Mas antes de olharmos para os 10 mandamentos, eu gostaria de compartilhar com você um pouco da perspectiva do Novo Testamento com relação à lei de Deus. No Novo Testamento encontramos Jesus tendo uma filosofia especial sobre a questão dos assuntos legais. Podemos observar isso, por exemplo, na diferença entre Jesus, os fariseus, os saduceus e os escribas, que eram os líderes judeus nos seus dias, quando a lei estava influenciando algo específico. Observamos que Jesus sabia que a lei havia nascido no coração através do amor de Deus. Jesus sabia muito bem que Deus havia nos dado a lei por causa do seu amor. Dessa forma, ele sabia que a lei estaria sempre sendo uma expressão do amor de Deus para os homens, e esta lei trabalharia sempre para o bem dos homens. Jesus colocou esta lei sobre o prisma do amor de Deus antes de aplicá-los na vida das pessoas. Fato é que os fariseus, saduceus, escribas não fizeram isso. Eles legalisticamente lançaram aquele livro da lei para o povo. Jesus nunca tinha perdido a visão para o fato de que Deus tinha um propósito quando deu aquelas leis para o povo. Quando ele deu a lei do sábado, por exemplo, e muitos deles estavam fazendo disto um mandamento sagrado, como ter o sábado como um dia santo, Jesus sabia que o propósito da lei do sábado era para o bem do homem. Então, deliberadamente, Jesus quebrou aquela lei. Quebrou para chamar a atenção dos líderes religiosos para o fato de que aquela lei, de modo que estava sendo observado, tinha sido feita pelo homem. Se você não fizer assim como Jesus fez, você pode devastar vidas de pessoas, lançando legalisticamente a Bíblia Sagrada a eles. A Bíblia não pode jamais ser usada por esse caminho. O apóstolo Paulo descreveu essa mesma coisa quando ele disse na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, que a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. A letra da lei, sendo lançada de uma forma legalista para a vida das pessoas, esta pode matar. Mas o Espírito da lei pode dar vida. Eu gostaria agora de caminhar para os 10 mandamentos muito rapidamente. Esses 10 mandamentos resumem centenas de mandamentos. Então, se nós considerarmos o espírito desses 10 mandamentos, estaremos conseguindo, sim, o espírito de centenas de mandamentos. Os 10 mandamentos, como você deve saber, são as 2 tábuas da lei.
Em uma tábua estavam 4 mandamentos. Aqueles 4 mandamentos são sobre o nosso relacionamento com Deus. Podemos chamar isso de relacionamento vertical da vida, que é sempre o primeiro. Então, na primeira tábua estavam os 4 primeiros mandamentos que governam nosso relacionamento com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Estes 4 mandamentos são o nosso relacionamento vertical, ou o nosso relacionamento com Deus. A segunda tábua contém 6 mandamentos, e estes são os mandamentos que devem reger o nosso relacionamento com as pessoas. Chamamos esses 6 mandamentos de os mandamentos horizontais, porque eles governam o relacionamento horizontal do homem. Mais tarde, Jesus resumiu todos os mandamentos em Mateus, capítulo 22, verso 35 a 40, quando um advogado inteligente perguntou-lhe: Mestre, de todas aquelas leis de Moisés, qual é a maior? E Jesus disse: amar a Deus com todo o teu entendimento e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus disse isto, ele resumiu todos os mandamentos e as 2 tábuas da lei. Se você ama a Deus com todo o seu entendimento, você manterá os 4 mandamentos que dirigem o seu relacionamento com Deus. Se você ama seu próximo como a você mesmo, então você manterá os 6 mandamentos que dirigem o seu relacionamento com seu próximo. Lembre-se, se estamos indo através dos 10 mandamentos e vendo seu espírito, então estaremos vendo o espírito de centenas de mandamentos. O primeiro mandamento, na primeira tábua da lei, era: não terás outros deuses diante de mim. Ou não terás outro Deus diante de mim. Alguém tem dito que a mensagem da Bíblia pode ser sintetizada em 2 palavras: Deus primeiro. É isto que o primeiro mandamento está realmente dizendo. Deus primeiro. Se Deus for qualquer coisa, então Deus é tudo. E até você ver Deus como tudo, você não tem visto Deus como qualquer coisa. O segundo mandamento proíbe-nos de fazer qualquer tipo de imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus ou na terra, que seja como imagem de Deus. A aplicação literal disso é exatamente idolatria. Esse mandamento está claramente proibindo a idolatria. O espírito desta lei, porém, é alguma coisa do tipo: Deus é espírito. Isto supõe que vamos até Deus pela fé. Sendo Deus um espírito, objeto de nossa fé é ir pelo que não se pode ver. Este é o caminho que Deus quer. Ele nos quer indo até Ele pela fé. Por isso, se tentarmos fazer alguma coisa material e dissermos que isto representa Deus, estaremos negando o fato de que Deus é espírito. Estaremos eliminando a necessidade da fé se fizermos Deus como algo visível. Acredito que esse é o espírito do segundo mandamento. Deus é espírito e Ele quer que nos acheguemos a Ele pela fé. Portanto, não poderemos eliminar ou violar o conceito de que Deus é espírito fazendo alguma coisa tangível, como um ídolo. O terceiro mandamento é que não podemos tomar o nome de Deus em vão ou sem um propósito. O espírito ou a essência desse mandamento é isso: nenhuma vez você falará o nome de Deus em vão, especialmente quando o adorar. Isso não aplicando como profanação, embora possa se aplicar. Então, quando você falar o nome de Deus, até na adoração, deverá lembrar que Deus é um Deus de propósito e ordem. O propósito e ordem de Deus é tão grande que Ele não quer que você fale seu nome sem atenção ou sem propósito. Quando viemos para a segunda tábua da lei e chegamos para os mandamentos que fazem o nosso relacionamento horizontal ou o nosso relacionamento com as pessoas em nossa vida. O primeiro, é claro, se aplica aos nossos pais. No curso normal das coisas, essas são as primeiras pessoas que você vai se relacionar. Então o mandamento é bem claro: honra teu pai e a tua mãe. É interessante como na cultura judaica ainda se observa este mandamento e os benefícios são inúmeros. A cultura chinesa, pelo menos no passado, teve grande benefício por observar esse princípio. Os chineses ensinaram seus filhos a não somente respeitar seus pais, mas a venerá-los.
Havia a adoração dos antepassados, mas parte desta adoração era aquela que os filhos já tinham feito antes de os pais entrarem para outra dimensão. Eles realmente respeitavam a idade e a sabedoria produzida por aquela idade. E isso produziu um tremendo benefício social para a cultura chinesa, ao ponto de ainda hoje eles não terem um tribunal juvenil comparado com outras culturas. Este mandamento tem uma promessa. Se você honrar o seu pai e sua mãe, seus dias serão longos na face da terra. Infelizmente, existem pessoas que estão nas prisões, pessoas que têm tido suas vidas ceifadas, porque ninguém nunca lhes falou este mandamento, ou como ele é importante. Observe que ele diz, honra teu pai e tua mãe. Não está dizendo apenas para obedecer os pais. Nas Escrituras encontramos um recado que diz, filhos, obedecei a vossos pais. Quando você é uma criança, você obedece. O mandamento da lei está falando com adultos que devem honrar e respeitar seu pai e sua mãe. Eles sempre serão seu pai e mãe, e você deverá respeitá-los e honrá-los. Você não terá que obedecê-los quando se tornar um adulto, mas você sempre terá que honrá-los e respeitá-los também. Uma importante razão pela qual você deverá honrar e respeitar seu pai e sua mãe é que você estará mostrando para seus próprios filhos como eles deverão pensar sobre isso para também honrarem e respeitarem vocês. Eu ouvi uma vez sobre uma família de fazendeiros nos tempos dos carros de 2 rodas puxadas por cavalos. O pai falou para o seu filho adolescente, suba no sótão, meu filho, e pegue lá aquele cobertor grosso e grande, porque vamos levar o seu bisavô para um asilo, e ele não deve passar frio durante a viagem. O adolescente foi ao sótão e ficou lá um longo tempo, não voltava mais. Quando ele voltou, o pai perguntou, escuta, por que é que você demorou tanto para voltar do sótão? O garoto respondeu, pai, eu estava cortando o cobertor pela metade. E o pai perguntou, mas por que é que você fez isso? Por que cortou o cobertor pela metade? O garoto então disse, eu vou guardar a outra metade para usar para lhe cobrir quando eu lhe levar para o asilo dos velhos também. Eu não quero que você passe frio. Sabe, há muitos e muitos modos que esse mandamento beneficia quem o obedece. Honra teu pai e tua mãe. Bom, o nosso tempo já se foi. No nosso próximo estudo olharemos para os últimos 5 dos 10 mandamentos que resumem centenas de mandamentos encontrados no livro da lei, o qual Jesus disse que pode ser resumido em 2. Qual é? Vocês devem amar a Deus acima de qualquer coisa e amar o seu próximo como a si mesmo. Bom, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.